Olá pessoal, prazer reencontrar você aqui no canal Procópio na Rede. Você deve lembrar que no vídeo passado nós pegamos essas duas classes aí, a classe automóvel e motocicleta, e transformamos elas nesse modelo aqui, que é uma estrutura de herança, as relações de herança. Se você por acaso chegou de paraquedas aqui no nosso canal, seja também muito bem-vindo. Eu recomendo que você assista a sequência de vídeos que nós falamos sobre herança, tá? E também já te convido a se inscrever no canal, porque a cada vez que a gente postar um novo vídeo, você vai ficar sabendo. Ativa as notificações porque você vai ser notificado dessas novas postagens. E também para que esse vídeo consiga chegar a uma quantidade maior de pessoas e o algoritmo de recomendação do YouTube perceba que de fato esse vídeo é legal, é importante que você deixe seu like para que o nosso canal consiga crescer. Beleza? Então vamos nessa. Só relembrando que nós fizemos o seguinte, nós pegamos os atributos e os métodos que eram comuns às classes automóvel e motocicleta e trouxemos para a classe veículo. Então, aro e marca são comuns a automóvel e também a motocicleta. Acelerar e frear são também comuns a automóvel e motocicleta. A diferença aqui é a seguinte, né? Que o automóvel tem esse atributo que a motocicleta não tem e vice-versa. A motocicleta tem esse atributo que o automóvel não tem. Além disso, o método ligado esteto faz parte do automóvel, porém não faz parte da classe motocicleta. Beleza? Então agora vamos realmente ao que a gente gosta de fazer, que é programar, né? Então eu vou lá para o idle para a gente começar a programar esse código aí. Vamos nessa. Eu deixei a classe preparada aqui, automóvel, que o nome do arquivo também eu estou chamando de automóvel. Então esse é um padrão que eu utilizo e recomendo você utilizar. O nome da classe ser o mesmo nome do arquivo no Python. Beleza? Lembrando sempre que nome de classe, por recomendação, por padrão, começa com a letra maiúscula. Tá certo? Então o que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu recortei, né? Eu copiei todo o código que nós já tínhamos mostrado para vocês anteriormente lá no vídeo passado. Então eu fiz lá um Ctrl+C, Ctrl+V e trouxe para cá. Certo? O código está aqui de automóvel e o código de motocicleta também está aqui. Observe o seguinte, né, que boa parte do código é parecida, ó, principalmente esses métodos aqui, acelerar e frear. O ruim desse modelo, que eu já falei para vocês, é o seguinte, se eventualmente um método desse for modificado, eu vou ter que modificar em todas as classes que utilizam esse método. Por exemplo, né, um método acelerado, digamos que ele precisou ser modificado. Então, digamos que vai ser agora, estamos na aceleração, por exemplo. Então, se eu modifiquei aqui em automóvel, obrigatoriamente, né, eu vou ter que mexer também lá em motocicleta. Isso não é legal porque o código termina sendo suscetível a erro. Aqui nós temos dois métodos extremamente simples com apenas duas classes. Mas imagine aí um método mais complexo que ele é utilizado em diversas classes do seu sistema. Então você tinha uma margem de erro muito maior do que essa que eu estou aqui mostrando para vocês. Então, por causa disso, isso não é uma prática interessante de programação. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos retornar aqui, né? Vai ficar apenas acelerando nesse método, nessa classe aqui. E também na classe motocicleta, nós vamos deixar como estava originalmente, acelerando. Copiar aqui, né? Acelerando, certo? Então, o que foi que nós vimos lá naquele diagrama de classe, que representa a herança entre essas classes? Eu peguei os métodos e os atributos que são comuns e levei para quem? Para a superclasse, ou seja, para a classe mãe dessas duas classes, que é a classe veículo. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou recortar os atributos que são comuns, lembre-se que são aro e marca, né? Então, eu vou recortar aqui, ó, aro e marca, vou dar um Ctrl X e vou trazer para veículo, então vou colocar aqui, certo? O que mais? Eu tirei esses atributos lá de motocicleta, não, de automóvel. Então, se eu estou levando esses atributos para a classe mãe, que é veículo, então eu não preciso repeti-los aonde? Lá na classe filha. Por quê? Porque essa filha vai herdar essas características da sua superclasse, que é a classe veículo, tá bom? Então, lá em motocicleta, eu vou remover esses atributos.
este e este. Beleza? Então, nessa classe motocicleta só vai ficar o quê? O atributo, ou os atributos, né? No caso aqui é apenas um atributo, que de fato faz parte, que é específico da classe motocicleta, que é apenas quantidade de raios roda, certo? Outra coisa, eu vou ter que levar para a classe veículo os métodos que são comuns às duas classes, que é justamente acelerar e frear. Então, eu vou recortar daqui, certo? Estou recortando ele daqui, já salvei e vou trazer aqui para veículo, certo? Então, trazendo aqui para veículo. Se eu já trouxe para a superclasse, as subclasses não precisam mais ter esses métodos. Então aqui em automóvel eu vou remover esses dois métodos porque eles já estão sendo implementados lá na superclasse, beleza? Então olha só como essa classe automóvel ela ficou bem mais enxuta do que estava. E motocicleta, nem se fala, né? Motocicleta ela está bem enxuta de fato, beleza? Só que tem um detalhe, gente. Eu preciso de alguma forma indicar para o compilador Python que motocicleta ela é uma subclasse da classe veículo. Da mesma forma que eu também tenho que informar para o compilador que a classe automóvel é subclasse da superclasse veículo. Como é que eu informo isso? Olha só, bastante simples. Eu vou dizer aqui, ó, que essa classe motocicleta ela é filha de quem? De veículo. Somente isso. Da mesma forma, eu vou dizer aqui, ó, automóvel é filha de veículo. Então, a superclasse veículo, ela é mãe de quem? Da subclasse, ou seja, da filha automóvel. Beleza? Só que eu preciso, de alguma forma, indicar que esse arquivo, o automóvel.py, vai ter que ir lá na classe veículo.py e pegar os códigos que estão lá e importar para cá. Como é que eu faço isso? From veículo import asterisco. Pronto. Então é como se eu fizesse, digamos assim, um Ctrl+C, um Ctrl+V no que tem lá em veículo e fizesse o Ctrl+V aqui. Tá certo? Então eu vou fazer a mesma coisa lá na classe motocicleta. Vamos lá, copiei isso daqui e vou trazer para motocicleta. Aqui. Certo? Beleza. Então nós estamos fazendo a relação entre automóvel e veículo e entre motocicleta e veículo, certo? Tem um outro detalhe, qual é? Eu preciso, de alguma forma, dizer o seguinte, ó, que quando essa classe automóvel ela for instanciada, eu preciso também instanciar a superclasse, a classe mãe. Imagina a analogia, um filho, ele pode nascer sem a mãe ter nascido? Obviamente não, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou indicar aqui, no método construtor da classe automóvel, que nesse instante, ou seja, antes da classe automóvel ser instanciada, eu preciso instanciar quem? A sua superclasse, a sua mãe, que no caso aqui é a classe veículo. Então, eu vou fazer assim, ó, pessoal. Veículo, que é a mãe de automóvel, ela precisa ser instanciada, ou seja, ela precisa nascer. Ela nasce aonde? No método construtor, certo? E agora eu preciso passar os argumentos que são necessários para a classe veículo ela ser instanciada. Quais são os argumentos? Primeiro é o padrão self, né? O segundo vai ser o aro e o terceiro vai ser a marca. Vamos voltar lá para a classe veículo, ver como é que essa classe está. Olha só, eu preciso do aro e da marca para essa classe ser instanciada, mas aqui na classe veículo eu preciso complementar dizendo o seguinte, ó, que ele precisa receber os valores que vão vir nesses parâmetros, aro e marca. Beleza? Então, feito isso, eu vou copiar isso daqui, tá? E vou levar a mesma coisa lá para a classe motocicleta, não é isso mesmo? Vamos lá, motocicleta. Então aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, antes da classe, ou melhor, né, no momento em que a classe motocicleta está sendo instanciada, eu preciso primeiro instanciar sua mãe, né, fazer com que sua mãe nasça, para na sequência dar continuidade ao seu nascimento, digamos assim, tá certo? Então as modificações são essas, olha como é que ficaram.
A classe automóvel ficou dessa forma e a classe motocicleta ficou assim. Como é que ficou o veículo? Ficou no seu corpo tudo que é comum a essas duas classes. Se nós observarmos aqui, vai ser o quê? Os atributos aro e marca e os métodos acelerar e frear. Será que isso vai dar certo, hein, gente? Vamos testar? Vamos nessa. Eu estou aqui naquele nosso arquivo testa classe, né, que normalmente eu gosto de utilizá-lo para fazer as validações das classes. E vou fazer o seguinte, olha, se aqui eu vou precisar instanciar um automóvel e uma motocicleta, então eu vou ter que importar, né, esses arquivos. Automóvel, importe tudo. E também motocicleta, importe tudo, certo? Então vamos criar aqui um objeto chamado carro, por exemplo. Esse carro vai ser uma instância de quem? Da classe automóvel, que eu vou ter que passar, né, quais são os argumentos necessários para instanciar essa classe. O primeiro valor é o aro, então eu vou colocar aqui aro 17. O segundo é a marca, então, por exemplo, Hyundai, certo? E o último valor vai ser o porta-mala, né? Então, vamos imaginar que meu carro aqui tem um porta-mala de 500 litros, tá certo? Aí, outra coisa também é o seguinte, né? O meu carro, ele tem um método chamado ligar luz teto. Então, eu vou aqui ligar a luz do teto do meu carro. Depois que eu ligar, eu vou acelerar ele, tá? E depois eu vou frear esse meu carro. Beleza? Vamos testar, ver se esse negócio vai funcionar? Errou! Deixa de brincadeira aí, Faustão. Então ele está falando o seguinte, né? Que na classe veículo tem um erro de sintaxe. Então vamos lá na classe veículo para ver o que é que pode ter acontecido. Veículo, faltaram aqui os 2 pontos, né? 2 pontos, está aqui. Tá? Então vou fechar aqui e vamos testar novamente o testa classe. F5. Então olha só, ele ligou a luz, acelerou e freou, beleza? Agora, vamos fazer assim, eu vou comentar isso daqui, certo? E vou testar a minha moto, certo? Então vou fazer assim, ó. Moto vai ser igual a quem? Motocicleta. Aí eu vou dizer qual é o aro da motocicleta, aro 14 da marca Honda, e existem 50 raios naquela roda, certo? Aí eu vou mandar a moto acelerar e vou também mandar a moto frear. Vamos testar? Então olha aí, a minha moto acelerou e na sequência ela freou, beleza? Então observem que com esse exemplo nós colocamos em prática o conceito de herança simples em Python. Eu vou deixar para vocês aqui um exercício muito simples, com base nisso que vocês estão vendo aqui. Vocês conseguem fazer esse exercício e se tiver alguma dúvida, é só mandar um comentário aqui na descrição do vídeo, assim que eu puder, eu respondo para você, tá bom? Então vamos voltar lá para o PowerPoint para mostrar para você a questão que eu vou deixar como exercício de fixação. Pronto, observe o seguinte, eu tenho essa classe pet, como você está vendo aqui, né? E tenho duas classes, cachorro e gato. Observem que pet é a superclasse de cachorro e de gato, que por sua vez são subclasses da classe pet. O que é que esse modelo está nos dizendo? Que esses 3 atributos eles são comuns a cachorro e a gato. E esse método brincar é comum a cachorro e a gato, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Na classe cachorro, vocês vão implementar o método latir, pode ser um au-au, e no gato o método miar, um miau, por exemplo. E lá na classe pet você vai implementar o método brincar. Então, alguma coisa como, por exemplo, um print, né? Estou bagunçando o seu jardim. Depois que você fizer isso, o que é que eu quero que você faça? Eu quero que você instancie a classe cachorro, faça com que ele brinque e depois lata. E por fim, você vai instanciar um objeto de gato e eu quero que você faça com que esse gato mie e depois esse gato brinque no seu jardim. Beleza, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você de alguma forma. E se de fato contribuiu, deixa o seu like aí para que esse vídeo consiga chegar a outras pessoas. Muito obrigado por sua companhia e por sua parceria e eu espero reencontrá-lo no próximo vídeo.